Você que gosta de comprar imóveis para alugar por meio do Airbnb e receber uma renda passiva. Você sabia que é possível você fazer isso fora do Brasil para ganhar em outras moedas e, quem sabe, potencializar os seus resultados? No vídeo de hoje vamos entender então quais são os melhores países para você fazer isso com um bom retorno. Pessoal, eu me chamo Guilherme, sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário e estratégias de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei para que o YouTube entregue esse material para mais pessoas. E eu devo lhes confessar, eu não sou nenhum especialista quando o assunto é investimentos em imóveis, principalmente para deixar alugados no Airbnb e quando extrapola a fronteira do Brasil. Porém, eu tenho visto diversos dos meus clientes relatando que isso é um bom negócio para você fazer um retorno mais rápido do que se você fosse comprar o imóvel em uma grande cidade do Brasil. Uma forma de você diversificar também. E certamente é uma maneira, inclusive, aí onde eu entendo mais, de você blindar o seu patrimônio, porque você coloca em outros países diversificado, de maneira que fica mais inatingível, digamos assim, e é uma renda que você tem em uma moeda muitas vezes mais forte do que a do Brasil, te trazendo a proteção da desvalorização do real, do risco do país. Então aqui você tem duas vantagens: poder diversificar o investimento, quem sabe alavancar os seus resultados e ainda trazer essa maior proteção patrimonial. Então eu me interessei muito sobre isso aí nos últimos tempos, conversei com alguns dos meus clientes que já investem em Airbnb no exterior para saber quais países que costumam estar no radar deles, e aí fiz a minha própria pesquisa e fiz esse vídeo de hoje. E aí, para saber quais são os países mais interessantes para você investir em imóveis, para colocar no Airbnb, os critérios que você precisa prestar atenção são: primeiro, a regulação do país e da cidade mais especificamente. Lá nos Estados Unidos, em São Francisco, por exemplo, se você comprar um imóvel para alugar em Airbnb lá, você só vai poder fazer isso aí por 90 dias, exceto se você estiver no imóvel também e aí você alugar só uma parte dele, como um quarto, por exemplo. Em Berlim, a mesma coisa. Exceto se for o primeiro imóvel que você possui, como alguém de lá, você só pode alugar por 90 dias no Airbnb. Além disso, alguns países só permitem que você faça a compra dos imóveis caso você de fato resolva residir por lá. Ou ainda se você montar uma empresa nesse país para que essa empresa, por sua vez, compre esse imóvel. Então, cada caso é um caso, a regulamentação muda, isso aí pode inviabilizar o seu negócio ou pelo menos aumentar os custos com burocracia. Você precisa ficar de olho nisso. Além disso, também precisa prestar atenção na questão tributária. O imposto para alugar imóveis no Airbnb, ele costuma variar entre 3% a 27,5%. Se você aluga aqui no Brasil, por exemplo, na pessoa física, pode chegar a 27,5% no Carnê-Leão. Aí se você botar numa holding brasileira já cai para 15%. E aí cada país tem a sua regra. Em alguns os impostos são mais altos, em outros são mais baixos. E o imposto mais alto significa que vai demorar muito mais para esse seu investimento se pagar. E além da regulação e da tributação, você também precisa ficar de olho na infraestrutura do lugar e na sazonalidade. Alguns países você até compra imóvel barato, pode botar um imóvel lindo lá, mas não tem infraestrutura, não tem aeroporto perto, não tem turismo, não tem interesse por muitas pessoas de irem até lá, então você não vai conseguir fazer um retorno desse investimento tão bom assim. Além disso, tem a questão da sazonalidade. Em algumas cidades, você consegue alugar o imóvel o ano inteiro, sei lá, no centro de Paris, por exemplo, ou mesmo aqui no Brasil, em Copacabana, no centro de São Paulo, você consegue deixar a vacância muito baixa em regra, porque existe uma procura muito grande. Por outro lado, isso não significa necessariamente que esses imóveis eles vão ter um retorno melhor. Às vezes, aqueles que são mais sazonais, você consegue alugar muito mais alto ali no verão e já paga o que ficaria alugado o ano inteiro se fosse um imóvel em um outro lugar. Isso acontece aqui em Florianópolis, onde alguns imóveis você aluga 10, 15 dias no verão e já tem o retorno do que você teria se tivesse feito uma locação
anual, podendo deixar o imóvel vago por todo o ano para você usufruir ou alugar por outras pessoas, porque mesmo fora de temporada, às vezes ainda tem procura. E lá fora é a mesma coisa. E por fim, outro critério que você precisa prestar atenção na escolha de qual que é o país que você vai fazer esse seu negócio de Airbnb e a cidade também, é a questão de quanto que você vai investir e quanto que você vai receber de aluguel para ver se vale a pena, se vai demorar muito para se pagar esse investimento ou não. E aí, tendo tudo isso em mente, os países que eu resolvi conversar com vocês são, em primeiro lugar, a Colômbia. Esse é um país que os imóveis ainda têm um preço relativamente baixo, e aí você consegue comprar alguma coisa e deixar alugado ali. E se for em uma cidade como Medellín, Cartagena, essas mais turísticas e mais principais, cosmopolitas de lá, você consegue ter um período de vacância baixo também. Então é um retorno mais estável, digamos assim. Pode ser que seja algo que faça sentido. Para fazer a compra de imóveis lá como estrangeiro é relativamente fácil, e para fazer inclusive a autorização para residência por lá, sendo um estrangeiro, um brasileiro principalmente, também é algo que não é tão complicado assim. O país tem entrado na rota do turismo, principalmente por muitos norte-americanos nos últimos tempos. Eu não sei bem por que motivo, mas vários americanos estão cada vez mais interessados em ir para lá, para a Colômbia, para tirar umas férias, passar um tempo. Seja lá por causa do entretenimento lá, que é um tanto quanto diferenciado, ou ainda por causa das séries de televisão, por causa das pessoas que têm falado no boca a boca, e mesmo em canais de YouTube voltados a estratégias de internacionalização, em construir capital global, em turismo, só que aqueles voltados para o público americano, tem se falado muito sobre a Colômbia. E aí junta tudo isso com as belas praias de lá, o país ele está na rota do turismo, pode ser uma oportunidade interessante também para quem quer ter um negócio de Airbnb diversificado. Mas é a América Latina, né? Então se você quiser ter algo que vai te pagar uma moeda mais forte, mais estável, para começar a construir renda no exterior, aí um outro país que está no radar de muitas pessoas é Portugal. O problema é que em Portugal os imóveis eles já estão com um preço muito mais alto, então o payback desse seu investimento vai demorar muito mais. Por outro lado, se você for para fora de Lisboa, para fora do Porto, para outros lugares que são turísticos, mas ainda não estão tão explorados como Óbidos, por exemplo, aí você consegue encontrar boas oportunidades. Quer dizer, ao menos é o que os meus clientes têm relatado para mim, não é verdade? E aí pode ser que faça sentido você ter um negócio de Airbnb por lá. A questão tributária de Portugal, o imposto lá é bastante alto, mas existem algumas maneiras de você conseguir diminuir o tanto de impostos que você paga por lá, como, por exemplo, aplicar para o regime do residente não habitual, por meio do qual eles não estão interessados em tributar você sobre a fonte de renda estrangeira e sobre a fonte de renda local eles vão tributar, mas vai ser em uma alíquota mais baixa do que eles tributariam até então. Entre outras diversas estratégias aí que podem ser conversadas. Além de Portugal, outro país interessante para você montar um negócio de Airbnb é a Espanha, ali do lado. Mas do mesmo modo que não faz sentido Lisboa e Porto para quem está em Portugal, na Espanha você também vai acabar precisando fugir das principais cidades como Madrid, como Barcelona. Esse tipo de investimento ainda faz sentido lá se você for para Sevilha, para Valência, para Málaga, essas cidades que são bonitas, são pontos turísticos. Na alta temporada vai ter uma boa procura, você consegue alugar bem e que os imóveis eles ainda não estão preços tão altos assim. O payback ele tende a voltar com um tempo razoável. É claro, é investimento em imóvel, né? Um tempo razoável já é anos, mas é um investimento mais conservador também, tem que levar tudo isso em consideração. E com certeza um imóvel que está cotado em euro, esse ativo lá imobilizado num país com uma economia mais forte, é uma maneira de você se diversificar do risco Brasil também. Porque aí você investe todo o teu Airbnb aqui no Brasil e aí o real ele se desvaloriza. O que adianta o dinheiro estar voltando se o real no longo prazo ele está perdendo o poder de compra? A maior parte das pessoas só investe tudo que tem em imóveis no Brasil, seja para Airbnb ou para aluguel tradicional mesmo, por causa de algo chamado viés de territorialidade, que foi estudado por um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que ele até ganhou um prêmio Nobel de Economia por causa desse estudo, que ele fala que você investe no país por causa de algo irracional, porque você nasceu aqui, e não porque você decidiu. Do mesmo modo que alguém que nasceu no Camboja, investe no Camboja. E se alguém virar para você e falar, por que você não compra imóveis no Camboja? Você vai achar estranho? O contrário também é verdadeiro, mas muitas vezes
um imóvel no Camboja pode fazer mais sentido do que um imóvel no Brasil. Mas isso é só um parênteses. Voltando aqui para o nosso ranking, depois de Colômbia, Portugal e Espanha, um outro país interessante, também na Europa, para você fazer esse tipo de investimentos é Montenegro. Ele funciona parecido, é um país com alto índice de procura na sazonalidade, o verão europeu, de maio a setembro, e aí você consegue um payback mais razoável. É um país relativamente barato, tanto no custo de vida como também para a compra de imóveis, isso quando comparado com outros países da Europa, né? Lugares como, por exemplo, o Reino Unido esse, que boa parte dos cidadãos decidem ir para Montenegro no verão aí para aproveitar das belas praias e aí gastar um pouco do alto salário que eles recebem no Reino Unido lá em Montenegro. Então é um país interessante por causa dessa arbitragem e é um país que a tributação ela é mais baixa do que todos que eu conversei até então. Ela fica na casa dos 9%, salvo engano, alguma coisa por aí. E na sequência, para sair um pouco do calor, mas sem sair da Europa, um outro país que pode ser interessante para um negócio de Airbnb é a Polônia. Isso mesmo, pelo menos foi o que as pesquisas mostraram. Embora não seja uma rota tão turística assim, é um lugar no qual, nas cidades mais periféricas, mais históricas, os imóveis eles já estão um preço um pouco mais baixo, talvez até porque precise dar uma pequena reformada, alguma coisa assim, mas aí você consegue fazer alguma coisa ali no Airbnb e que tem bastante recorrência, não é um imóvel que fica alugado só de uma época do ano. Então também tem essa vantagem de ser uma renda mais passiva e mais recorrente. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Lembrando que eu não sou nenhum especialista em imóveis, o meu negócio é outro, é blindagem patrimonial, é investimento no mercado financeiro, é investimento em criptomoedas, que na minha perspectiva, para o meu perfil de investidor e para o conhecimento que eu tenho acumulado é algo que faz mais sentido, mas em todo caso, como eu sei que boa parte dos meus inscritos gosta de imóveis também, achei interessante trazer um pouquinho disso para vocês. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Se você quer entender mais sobre investimentos em criptomoedas, vê o vídeo que eu vou deixar aqui no izinho e na tela final também. Um abraço e até a próxima.